Boa tarde aos amigos, aliás, bom dia aos amigos do Snowball e demais amigos que acompanham aí os estudos, né, e investem também. Bom, eu estou fazendo uma série de estudos sobre algumas empresas que foram comentadas pelo Thiago Reis, da Suno, né, recentemente. Ele fez alguns comentários sobre algumas empresas a propósito da, do fechamento capital, né, que foi proposto aí, o da Energias do Brasil. Ele falou, ele se posicionou e disse que eles iriam talvez sugerir o, a aprovação, né, que os acionistas aprovassem o fechamento capital e pegassem esse dinheiro e destinassem para outras empresas. E mencionou algumas empresas ali. Da mesma forma, o Bassi, né, algumas, algumas falas dele também comentou sobre algumas empresas e eu tomei nota de todas essas empresas e comecei a fazer uns estudos. Então, a primeira delas que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é a Irani, certo? Porque eu já ouvi muito o Bassi falar da Klabin. Ele não fala, nunca ouvi falar da Irani, mas tem muita gente falando dessa Irani, inclusive a própria Suno. Né? Vou até trazer uns vídeos aqui, né, nesse estudo aqui do Thiago Reis falando sobre a Irani. E eu resolvi dar uma olhada na Irani, né, até para entender, né, se faz sentido, né? Porque se o investidor já tiver Klabin na carteira, eu fico a me perguntar se faz sentido também, né? Se você já tem uma empresa, né, gigante como a Klabin, no setor de celulose, né, embalagens, papel, né, será que faz sentido você incluir outra empresa? Né? Eu não sei. Cada um, é por isso que a gente faz esse estudo, para cada um tomar a sua decisão. Né? E é, eu não vou dizer, claro, qual é a minha opinião, até porque, né, não terá impacto nenhum em nenhum dos amigos. Né? Agora, cada um tem que avaliar. Eu sou da opinião apenas de que a gente não precisa também pulverizar a carteira. Né? Então, se você está num setor com uma boa empresa, então você tem que escolher alguma boa empresa, né, do setor. Às vezes tá certo, às vezes você acaba ampliando um pouco mais e tendo mais de uma, né, por exemplo, setor bancário. Né, às vezes você tem mais de um banco ali que está interessante, mas não sei se é o caso, né, no setor aí de celulose. Né? Mas enfim, isso aí é uma conclusão a que cada um deve chegar. Então esse vídeo aqui é dedicado aos membros, né, do grupo Snowball, e estendo aqui a outros amigos que não estão no grupo, mas também que investem, e tem por objetivo compartilhar estudos sobre companhias e fundos imobiliários, a fim de que cada investidor tome suas próprias decisões de investimentos. Neste vídeo, não há recomendação de investimento, ok? Bom, essa tela eu trago aqui do site da Baster, baster.com, é um resumão aqui sobre a Irani, né, um setor, uma empresa no segmento de papel e embalagem, né, fabricação de papel para embalagem, embalagens de papelão ondulado e resinas. Né, é uma companhia do novo mercado, portanto, tem 100% de ações ON, tem o valor de mercado de 2 bilhões, em torno de 2 bilhões de reais, né,
Tem o sócio majoritário, é Irani Participações, com 40,07% das ações, e ela tem sede em Porto Alegre, foi fundada em 1941. Né? Aqui, de plano, eu já trago aqui alguns dados, né, de resultados da empresa. Então, o primeiro é a curva de receita, a gente vê que é uma curva crescente, né? A gente tem o registro aqui na baixa desde 2001, então a curva crescente de receita líquida, né? Já o gráfico de lucro, né? Um gráfico que mostra uma grande instabilidade, né? Dos lucros, inclusive com registros de prejuízos nesses anos aqui, que estão em vermelho. Né? Então, um lucro muito errático, né, dessa companhia. Né? E a gente precisa interpretar isso aqui. É um gráfico que já né, de cara ele assusta um pouco o investidor, que tem uma visão mais, né, que olha não olha apenas os últimos resultados, porque nos últimos anos realmente, né, a empresa apresentou lucros, né, crescentes, consistentes, porém, né, se a gente for estudar um período de tempo maior no passado, a gente vê nesses resultados erráticos e a gente fica com receio de que isso possa se repetir, né, no futuro. Né? Então a gente precisa entender, né, o que estava, é, qual era o contexto aqui, né, desse passado para saber se isso pode voltar a ocorrer no futuro, porque a gente não quer uma empresa que tenha lucros inconsistentes, né? Nem muito menos empresas que apresentem prejuízos, como foram esses anos aqui. Bom, o EBITDA, né, ao contrário, é certo que o recorte aqui temporal é menor, mas apresenta, né, uma curva de crescimento, né, principalmente nos últimos anos, um retorno sobre capital investido também crescente, num patamar bastante interessante aqui na casa dos 20% nos últimos anos. Tá? Você vê um, um decréscimo aqui, né, do endividamento em relação ao EBITDA, né? Então, um decréscimo do endividamento, que é muito positivo. Aqui, agora, essa relação na casa de uma vez, né, o que é considerado saudável para qualquer companhia. Fluxo de caixa operacional crescente, mostra que a entrada de dinheiro, né, na companhia, efetivamente, você vê que mesmo nos anos em que a companhia registrou prejuízo, né, se a gente retornar aqui, ó, a gente retorna aqui, vê, por exemplo, 2008, né, 2016, 17 e 19. Vamos pegar 16, 17 e 19. Né? Aqui no fluxo de caixa operacional, né, 2008, que tinha, né, teve prejuízo, né, o fluxo caixa operacional foi positivo, né, 16, 17 e 19 também positivo. Então pode ser, né, que aquele prejuízo ali seja meramente contábil, não é? Ou seja, ele foi meramente contábil. Ele não teve, né, efeito caixa, né, porque a gente teve aqui geração de caixa nesse período. Né? Então é por isso que precisa entender se aquilo é um reflexo, né, por exemplo, de variação cambial, a exemplo do que acontecia, né, com a Klabin, né, até 2021, quando ela passou a fazer o hedge, né, e neutralizar os efeitos da variação cambial nos seus resultados contábeis. Né? A gente via também uma curva de lucro da Klabin muito instável, né? E tanto assim que ela paga, a política de dividendos é baseada no EBITDA e não nos lucros. Né? Mas por quê? Porque tinha esse efeito da variação cambial sobre o lucro contábil, que não tinha efeito caixa. A gente já viu aqui em outro estudo que a gente fez. Então é possível que isso também acontecesse aqui com a Irani.
né, no mesmo segmento, só que a gente vai ver que a Irani tem o percentual da receita dela proveniente de vendas para o exterior é muito menor do que o volume de vendas da Klabin para o exterior, né? Então, não só de vendas, mas também a dívida da Klabin, né, também em dólar. Então, a gente vê aqui por essa, né, pelo fluxo de caixa operacional, pode ver que, e aí a gente precisa também aprofundar a análise para tentar entender, pode ver que aquela curva, né, de lucro contábil não indica necessariamente que a empresa estivesse passando por momentos ruins, né, mas isso podem ser efeitos meramente contábeis, né, sem impacto no caixa da companhia, na geração de caixa da companhia, certo? Então, seguindo adiante, aqui o fluxo de caixa livre, né, a gente vê vários períodos negativos e a gente tem que entender também isso aqui, né, o que é esse fluxo de caixa livre negativo. Certamente por quê? Porque é uma empresa em franca expansão, né, com grandes investimentos para, né, expandir os seus negócios e, né, fazendo todos esses investimentos, a gente vai ver que a empresa ela tem o que ela chama de plataforma Gaia, né, que é um projeto são vários projetos de expansão e de investimento. Então ela acaba utilizando, né, muito, né, dos recursos que entram na companhia para fazer esses investimentos. E isso acaba afetando, né, o fluxo de caixa livre, certo? Mas é evidente que depois que esses investimentos, né, estiverem consolidados, né, eles passam a gerar mais caixa e, uma vez cessados, né, cessado esse fluxo de investimentos mais forte, né, há uma liberação de caixa para pagamento de dividendos, né, como a gente já viu aqui em 2022, por exemplo, né, fluxo de caixa livre aqui positivo. Então, são essas informações que a gente vê nos gráficos precisam ser interpretadas, né, de acordo com o contexto da companhia, ou seja, uma companhia em franca expansão, em crescimento, com fortes investimentos. Então, isso aqui não esses dados negativos de fluxo de caixa livre não significa que a empresa seja ruim, né, mas significa, mostra, né, reflete o momento da companhia, né, de expansão, de investimento da companhia. Aqui um pouco sobre sobre a companhia, né, pelo próprio site, né, de relações com investidores. Então diz que somos uma das principais indústrias nacionais dos segmentos de papel para embalagens e embalagens de papel ondulado, né? Então estamos entre as 4 maiores empresas do segmento no Brasil, né? Então é uma empresa relevante, né? Bem menor do que a Klabin, a gente vai ver isso, né? Mas é uma empresa que está em crescimento, né? E é uma empresa relevante por estar entre as 4 maiores empresas do Brasil. O que você tem que refletir, né, se faz sentido na sua carteira, por exemplo, se você já tiver a maior empresa, né, de papel e embalagens, né, na sua carteira, se faz sentido você incluir mais outra que está entre as 4 maiores, mas não é, claro, a maior, né? Essa é a reflexão. Então, 8 décadas de experiência, né, presente em 4 estados, tem 5 unidades de negócio e 2 escritórios, mais de 2.200 colaboradores diretos. Isso aqui a gente precisa também entender melhor, né? É uma empresa que ela foi fundada há 8 décadas, mas ela passou por um turnaround, né? Praticamente um reinício na década de 90, né? Quando ela foi adquirida, ela foi comprada por outro grupo, né? Que era um grupo que não tinha nada a ver com o segmento de papel, de embalagens, né? Era um grupo do setor imobiliário que queria diversificar seus negócios e a empresa estava realmente mal das pernas, né? E chegou a pedir na época recuperação judicial,
e esse grupo foi lá e comprou essa empresa. Portanto, ela renasceu praticamente há 30 anos, ou menos de 30 anos, né? Então, essa informação a gente precisa relativizar, né? Porque, por exemplo, quando você fala da Klabin, a gente viu lá, Klabin é uma empresa centenária, mas não passou pelo que essa empresa passou, de praticamente quebrar na década de 90, né? Então a gente vai ver no histórico da empresa. Então a gente precisa relativizar isso também, né? É uma empresa que tem 8 anos, 8 décadas, 80 anos de experiência, mas, né, de forma ininterrupta, né? Não. Né? Ela renasceu, recomeçou há menos de 30 anos. Então isso você precisa levar em consideração. Isso aqui a gente tem que olhar com alguma, né, relativizar essa informação, né? E aqui, assim, quem não se interessar por isso, passa o vídeo, vai à frente, mas eu acho importantíssimo entender melhor a companhia, né? E para entender a companhia, a gente precisa entender a história dela. Então, quem não se interessar pelo histórico da companhia, vai em frente, né? Adianta, acelera o vídeo, né? Pula aí para outras partes que interessam mais, mas eu acho fundamental entender essa companhia aqui, né? O histórico dela. Então, eu já fiz um recorte aqui, claro, ela foi fundada em 1941, mas eu me interessei por essa década aqui, década de 90, né? Saber o que aconteceu com a empresa, né? Então, olha só, início de um ciclo, eles falam aqui. Então, foi o renascimento da empresa. Então, eu não considero essa empresa uma empresa longeva. Você tem 80 anos. Não, para mim ela tem menos de 30 anos. Ela está começando aqui na década de 90, né? Então, o grupo Habitasul, né, que foi fundado em 1967 de Porto Alegre, buscava diversificar os negócios na primeira metade da década de 90. Na época, tinha como principais áreas de atuação os empreendimentos imobiliários e de hotelaria e turismo. Não tinha nada a ver com papel, você vê. Queríamos atuar em um segmento que estivesse vinculado às vantagens comparativas do Brasil. A princípio, estávamos em dúvida entre o agronegócio e a indústria de base. Acabamos optando pelo setor papeleiro, tá? Então, assim, hoje, quando a gente vê os bons resultados, que a empresa está indo bem, você fica mais. Mas eu acho, né, de certo modo, para mim, esse começo aí é um ponto negativo, né, porque é um grupo que não tinha nada a ver com o setor, né, queria diversificar os seus negócios e pegaram a empresa ali para arriscar, né, para empreender, né? Então não tem assim 80 anos de experiência a empresa, né? Para mim tem um impacto, né, a impressão é diferente. Quando eu vejo uma empresa centenária, mas que, né, esteve sempre com o mesmo grupo, a mesma família, o mesmo know-how, é uma coisa, né? Mas uma empresa que teve um turnaround, né, uma mudança de rumos radical, né, é outra, né, outra situação. Agora, né, a gente vai ver que ela está indo bem, né? Mas o meu olhar é aquele olhar sempre tentando encontrar e identificar qual a melhor empresa dentro do segmento para ter na carteira, né? Se for para fazer uma cesta, né, de empresas de papel e embalagem, aí tudo bem. Você diz, essa empresa está indo bem e tal. É recente, o turnaround dela é relativamente recente, mas tem tido bons resultados, então vamos colocar dentro da cesta de ações desse segmento. Mas eu não vejo necessidade disso para a minha carteira, né? Então, o meu olhar é sempre, eu estou sempre buscando comparar ela, por exemplo, com a Klabin, né? Então, o grupo Habitasul comprou, né, essa empresa na década de 90, né? A Irani vivia uma profunda crise, né? Naquele início dos anos 90, imperava uma instabilidade na economia brasileira, somada a um cenário mercadológico desfavorável para o setor papeleiro.
O quadro havia ficado ainda mais grave depois de uma greve de trabalhadores que afetou as empresas de papel e celulose de Santa Catarina em 1990. Diante de tantos obstáculos, a Irani se viu obrigada a solicitar concordata. Atualmente, o termo usado para esta ação no Brasil é recuperação judicial. Portanto, é uma empresa que tinha sede onde? Em Santa Catarina. Hoje a gente viu lá na primeira slide, né, a sede dela é em Porto Alegre. Por quê? Porque quem é o controlador da empresa? É o Grupo Habitasul, né, que é de Porto Alegre, certo? Então é bom entender a história para você ir encaixando as peças, né? Certo? Então, a empresa que passou por um turnaround. Em 1994, o Grupo Habitasul assumiu o controle acionário da Irani, propiciando a abertura de um novo ciclo de desenvolvimento para a organização empresarial. Crescer, crescer e crescer, essa sempre foi a marca das empresas dirigidas por Péricles Freitas Druck, diz Paulo Sérgio Malman, que atuou como advogado da Irani nos anos 90 e integra o conselho de administração desde 2001. A partir daí, a Irani equacionou a sua crise financeira, deu início a um processo de reformulação e expansão de seus ativos. Então aí ela passou, né, a se expandir, mas como? Né, expansão inorgânica. Né? Em 1997, ela comprou a Orprim, fábrica de papel ondulado em Santana do Parnaíba, São Paulo. Né? E aí marcou o ingresso da empresa no segmento de papel ondulado. Isso tem quanto tempo? Né? 26 anos. Né? Então, esse movimento teve desdobramento ao final da década de 90, com a inauguração da fábrica de embalagens em papel ondulado de Vargem Bonita, Santa Catarina. Então, a história mesmo dela, a história recente dela, começa em 1997, com essas aquisições. Né? Aí, em 99, incorporou a unidade Fabril Móveis de Rio Negrinho, Santa Catarina. Né? Expansão inorgânica, foi comprando outras coisas, outras empresas. Com produção destinada exclusivamente ao mercado dos Estados Unidos e da Europa, a planta utilizava como matéria-prima madeiras de reflorestamento, manejadas conforme padrões e exigências internacionais. Outro foco de investimentos foi a atualização tecnológica, com a reforma da máquina de papel 2 e a construção da máquina de papel 5. Né? Além de conquistar novos mercados e investir em tecnologia, a Irani deu os primeiros passos para aprimorar sua governança corporativa, no Encontro para o Nosso Futuro do Grupo Habitação em Canela, em 1999. Bom, então aqui eu trago, né, o quadro atual de acionistas. Você vê a Irani, né, participações, né, com 40,07% das ações ordinárias, né, que é a única classe de ações, é uma empresa do novo mercado. Depois você tem a Companhia Habitasul de Participações, que tem 6,97%, a Habitasul Desenvolvimento Imobiliários SA, 10%, Ações de Tesouraria 0,6% e Free Float 42,1%. Aqui são braços de uma mesma companhia. Tá? Habitasul está aqui também na Irani Participações SA. Então, é tudo Habitasul. A gente vai ver aqui a estrutura societária, né, que a gente vê o controle por parte dessa família, a família Druck. Né, família Druck. Né. Então, você vê aqui o, a família Druck, que é a controladora, né, através, né, da companhia Habitasul, que por sua vez, né, tem 7,74% da Irani. Né? A Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários tem 10%, e a Irani Participações, que é também controlada por essa família, né, Druck, tem os restantes 40,07%. Né? Então, em última instância, quem está, né, controlando essa empresa é essa família Druck, né, do Rio Grande do Sul, certo? Bom, aí vem a década seguinte, que é a década de consolidação, quer dizer, é relativamente recente, né?
Então, a primeira década do século XXI marcou a consolidação da nova fase da Irani após a incorporação da empresa ao grupo Habitasul. Em 2004, ela alcançou a liderança no mercado nacional de papel de baixa gramatura. Além disso, obteve a aprovação do Instituto Adolfo Lutz para comercializar soluções de embalagem de contato direto com alimentos. Com isso, assegurou presença em grandes redes de fast food e padarias. Em 2007, foi lançado o projeto Superação, que buscava suprir as principais carências de tecnologia e infraestrutura da companhia. A iniciativa abarcou a reforma da máquina de papel 5 em Campina da Alegria, em Santa Catarina, e a inauguração da nova unidade fabril de embalagem de Indaiatuba, São Paulo. Então, eu trago isso aqui só para mostrar que os grandes marcos, né, que resultaram nos bons resultados mais recentes, né, esses marcos da companhia são recentes. Né, embora se diga que é uma companhia que tem 80 anos, na verdade, ela passou por uma grande transformação, o reinício, e todas essas iniciativas são mais recentes. Né? Então, os anos 2000 foram decisivos também para a evolução da governança corporativa da Irani. Né? A primeira década do século XXI foi marcante igualmente na área de sustentabilidade. Isso aqui eu vou passar porque a ideia é só mostrar que, na verdade, na década de 90 começa praticamente uma nova companhia que vai se consolidando na década seguinte, né, nos anos 2000. Né? E aí, de 2011 a 2020, né, do dever de casa ao círculo virtuoso, ou seja, a empresa teve um reinício lá na década de 90, foram, né, estabelecendo as bases nos anos 2000 e a partir dessa década aqui, 2011 a 2020, eles passam a colher os primeiros bons resultados. Né? Então, no começo da década de 2010, a Irani alcançou a terceira posição no mercado de papel ondulado no Brasil, com a aquisição da São Roberto, com fábricas em São Paulo e Minas Gerais. Nos anos seguintes, a evolução da governança corporativa propiciou a profissionalização da gestão da Irani, com as novas funções assumidas pelos representantes da família controladora do Grupo Habitasul. Né? Então, o Péricles Pereira Druck deixou o cargo de diretor-presidente para ocupar a presidência do Conselho de Administração. Por sua vez, o fundador do Grupo Habitasul, Péricles de Freitas Druck, assumiu o posto de conselheiro emérito da Irani. A década marcou a reestruturação financeira da organização, com a emissão de debêntures no valor de 505 milhões em 2019. Olha só. Né? Então, a reestruturação financeira, né, tem 4 anos, começou há 4 anos. Então, essa recomposição abrangeu também a venda de ativos da subsidiária Habitasul Florestal e o fechamento da unidade Vila Maria, além da conversão para real da dívida em dólar. Então, aqui a gente começa, talvez, a entender o porquê daquele lucro contábil tão errático. Né? Ou seja, essa dívida em dólar, certamente, aquele lucro contábil certamente sofreu o impacto da variação cambial dessa dívida em dólar. Né? A exemplo do que acontecia com a Klabin até 2021. Né? Então, é possível que, agora, com a conversão da dívida, né, para real, você começa a ver, né, os lucros, a curva de lucros, lá naquele primeiro slide, né, uma curva de lucros uma curva de lucros mais, né, consistente e crescente, não é isso? Exatamente a partir daqui, ó, de 2019, da reestruturação financeira que começou a acontecer aqui, e conversão da dívida, né, do dólar para o real. Olha a diferença no lucro contábil. Né? Então a gente vê que isso aqui não era, assim, não demonstrava, não indicava necessariamente que a empresa estava ruim, porque ela estava gerando caixa, a gente já viu aqui, no fluxo de caixa operacional. Né? Mas os lucros passaram a ser mais consistentes, né, contabilmente depois dessa reestruturação. Né? Então, prosseguindo aqui, tá?
a gente vê, né? Ou seja, é uma empresa que começou o turnaround em 94 e não terminou ainda, né? Não parou ainda, ela não concluiu ainda esse processo. Até recentemente ela estava fazendo o quê? A reestruturação, né, financeira da companhia, ou seja, é uma coisa muito recente. Então, para o investidor, né, que quer um prazo maior, um histórico maior, né, mais consolidado, né, uma consolidação por mais tempo, talvez não seja ainda uma companhia madura, né, para essa avaliação. Talvez. Né? Por quê? Porque até recentemente ela ainda estava se reorganizando. Não é uma empresa que vem, né, em voo de cruzeiro, né, já há muito tempo. Né? É uma empresa que está se organizando. Né? Bom, após fazer o dever de casa, olha só, está fazendo o dever de casa ainda, estava fazendo em 2019. Com o aperfeiçoamento da governança e a reestruturação financeira, a Irani realizou em julho de 2020 uma bem-sucedida oferta pública de ações, que eles chamaram de re-IPO, é como se fosse uma reabertura do capital da empresa. Né? Quer dizer, a empresa ela já se constituía como de capital aberto desde 77, mas a operação efetuada ao final da década de 2010 fez com que superasse a fronteira de 30 mil pessoas físicas no quadro de acionistas. Então, quer dizer, é uma empresa muito, se você for pensar bem, com a configuração atual, é uma empresa muito recente. Né? Essa é a grande verdade. Com a configuração atual, é uma empresa muito recente. Né? Bom, com a emissão das ações, além de ganhar fôlego para implantar projetos de expansão, a Irani deu início à migração para o novo mercado da B3, concluída em dezembro de 2020. Com isso, tornou-se a primeira indústria de papel e embalagem a integrar o seleto grupo de organizações empresariais que apresentam o mais elevado nível de governança corporativa da Bolsa Brasileira. Né? Paralelamente, intensificou a capacitação e desenvolvimento de pessoas. Né? Transformação digital também ganhou destaque, com a implantação de versões avançadas de sistema de gestão de tecnologia SAP. O final da década mostrou-se favorável aos negócios, graças à expansão do e-commerce e do delivery. Então, nesse ponto, veja bem, uma empresa que vem em turnaround desde a década de 90, né? Vem lançando as bases desde dos anos 2000. 2021 faz né, uma reestruturação da governança, né, uma reestruturação financeira, né, e acaba sendo favorecida com a pandemia, que acelerou o quê? A expansão do e-commerce e do delivery, né, que impulsionaram muito os resultados da companhia, a gente vai ver isso. Né? Você vê como tudo, as peças se encaixam para mostrar assim, que esses resultados da companhia hoje são fruto de um contexto muito recente, um contexto de transformação dessa companhia, né, que vem acontecendo desde 2020, mas vem se consolidando apenas muito recentemente, vem apresentando seus primeiros resultados muito recentemente. Essa é a impressão que eu tenho, né, ao reunir essas informações. Né? Então, o final da década mostrou-se favorável aos negócios graças à expansão do e-commerce e do delivery, impulsionado pelos protocolos de distanciamento social aplicados para frear a pandemia da Covid-19. Afinal, a entrega direta de produtos ao consumidor instituiu um novo elo na cadeia de embalagens. Então, isso aqui favoreceu muito esses resultados mais recentes da companhia. Tá? Figurando entre as 3 principais empresas de papel e embalagem do Brasil, a Irani deu início à implementação da plataforma Gaia, que reúne projetos de ampliação da competitividade da capacidade de produção de suas unidades fabris, além da busca por autossuficiência energética. Já em andamento, a primeira fase contempla aportes de 743 milhões com previsão de conclusão até 2023, ou seja, são aportes muito grandes. Né? Se a empresa a empresa vale 2 bilhões, né, de reais, ela está fazendo aportes de 743 milhões, né, você vê que ela está em franca expansão.
E se ela está em franca expansão, é claro que isso pode impactar também a distribuição de dividendos. Mas é claro que a medida, ela está dizendo aqui, com conclusão em 2023, à medida que esses investimentos forem sendo concluídos, né, os resultados, né, o fluxo de caixa livre que for gerado vai ficar disponível aí também para a distribuição de dividendos, né? Um dos principais investimentos da unidade de papel de Santa Catarina é a instalação de uma caldeira de recuperação. Enfim, no total, a expansão do processo de tratamento de químicos permitirá aumentar em 29% a produção de celulose e em 56% a geração própria de energia da unidade de papel de Santa Catarina. Então, a empresa tem um certo nível aí de verticalização também, né? A plataforma Gaia inclui ainda incremento de 53% da produção de papel ondulado da unidade de embalagem de Santa Catarina, além da atualização tecnológica da máquina de papel da unidade de papel de Santa Catarina, que viabilizará aumento de 30% da capacidade da planta. Já os investimentos na hidrelétrica Cristo Rei, também em Santa Catarina, estão em fase de licenciamento ambiental para que possam ser implementados. Então, há uma perspectiva aí de aumento de produtividade, de ganhos operacionais, né, possivelmente aumento de EBITDA, de lucro, de receita, né, uma perspectiva também, quem sabe, de aumento de dividendos, né? Claro. E aqui, assim, ainda dentro desse histórico, né, o que é que se pode esperar para frente? Né? Um horizonte promissor, segundo a companhia. Corria o início da década de 40, quando Alfredo Fedrizzi, né, que foi o fundador da companhia, lá em 1940, liderou uma expedição em busca de florestas com abundância de pinheirais. O objetivo? Construir uma fábrica de papel. Era uma tentativa ousada de diversificar os negócios da vinícola rio-grandense de Caxias do Sul. Depois de percorrer campos no Paraná e em Santa Catarina, o martelo foi batido por uma área do meio ambiente, meio oeste catarinense. Nos recônditos de Várzea Bonita, escondia-se uma floresta de araucárias perfeita para o início da produção. Havia um horizonte bem delineado para Irani. Quais são os desafios? Quais desafios foram lançados? Não importa o setor ou o país, poucas empresas têm a virtude de celebrar 8 décadas em plena atividade, né, com esse detalhe, né, de que ela teve praticamente um recomeço aí há 30 anos, há cerca de 30 anos. É o legado construído durante todo esse tempo que qualifica a Irani a enfrentar os próximos 80 anos. Dificilmente seu Fedrizzi teria imaginado a empresa como no patamar em que chegou. Outra vez, ninguém imagina como será o mundo em 8 décadas. Os valores que serviram de esteio para o sucesso da organização, contudo, nunca estiveram tão sólidos, né? Então, instabilidades e momentos de dificuldade fazem parte da trajetória de qualquer empresa longeva. Com a Irani não foi diferente, não será diferente. O segredo para chegar até aqui com tanto vigor está no modo como os desafios são encarados, seguindo princípios de inovação e ética, colocando as pessoas no mais alto grau de importância: clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores. Desafios vencidos. Então, a gente viu, né, um pouco da história da companhia, não precisamos, né, voltar a isso aqui, né? E agora, né? Passados 80 anos de desbravamento da Vila Campina da Alegria, os resultados apresentados ao fim do primeiro trimestre de 2021 causaram ótima impressão a analistas e investidores, né? Isso, né, muito impulsionado pela pandemia, tá certo? O nível de rentabilidade foi considerado sustentável e as condições de mercado altamente favoráveis. Estabeleceu-se um novo patamar nas margens da companhia, fruto de um círculo virtuoso baseado em crescimento e ganho de competitividade. Logo, não é exagero dizer, sem medo do imponderável, há um horizonte bem delineado para ainda. Tá certo. Há uma perspectiva boa, mas o histórico de resultados positivos ainda é muito recente, tá certo? Muito recente. Vocês veem que eles estão falando aqui de 2021, 2020, 2021. Então é um histórico ainda muito recente, né? Bom, aqui um pouco sobre os produtos da companhia, né? O que é que ela fornece? Papel craft, né? Que é para esse tipo de embalagem, né? Essas sacolas de papel, certo? Que a gente vê muito hoje, né? No fast food, né? No setor
de fast food, de entregas. Também você tem ainda o fine craft, né, que é o papel para sacos leves para produtos panificados, fast food delivery, né? Também papel para construção civil, mascaramento de pinturas e plotter, e também papel para produção de moldes para costura, né? A gente vê ainda as embalagens, as caixas, né? São feitas com papelão ondulado, né? Principalmente para quê? Para produtos alimentícios, produtos de carne, químicos e derivados, laticínios, hortifruti, floricultura, farmacêuticos e cosméticos, plásticos e borrachas, vestuários e calçados, produtos diversos. A gente vai ver que 60%, na verdade, desse segmento é destinado a produtos alimentícios e produtos de carne, né? Então, são as caixas, aí são as caixas feitas com papelão ondulado. E boa parte desses papéis aqui, né, que são produzidos aqui, né, eles são destinados também para a fabricação do papelão ondulado, que é utilizado, é a matéria-prima dessas caixas, né, do produto final, certo? Então, ela tem também essa verticalização, né? Então, também tem uma linha antimicrobiana, né, Irani, então vende as bobinas de papel, as caixas e as chapas de papelão ondulado, né? O que a Klabin produz mais aqui também? Celulose, né? Celulose, produz a celulose, ela vende a celulose também, além de utilizar na sua indústria, isso eu estou falando da Klabin, né? Ela utiliza a celulose para a produção do papel, das caixas, etc., e também para venda direta, né? Já aqui na Irani a gente não vê, né, a celulose, né? Os negócios da companhia, a matriz está aqui no Rio Grande do Sul, que é a sede do Grupo Habitasul, os escritórios, né, aqui em Santa Catarina, tem o escritório de Santa Catarina, Floresta, tem aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fábrica de resina no Rio Grande do Sul, fábrica de papel tem aqui em Minas e Santa Catarina, e fábricas de embalagem em São Paulo e Santa Catarina. Aqui as vantagens competitivas, gestão ambiental sustentável, alto nível de governança corporativa, excelência nos resultados e inovação. Sim, eu não vejo, dentre essas vantagens competitivas citadas aqui pela própria companhia, não vejo nenhuma que seja assim, é, uma, nenhuma exclusividade dessa companhia, tá certo? Então, se você for olhar a Klabin, ela também vai ter essas vantagens competitivas. É diferente, por exemplo, na Klabin você vê, por exemplo, que a Klabin, ela, segundo ela informa, né, nos materiais que ela disponibiliza no site, ela, por exemplo, ela tem exclusividade, ela monopoliza o segmento de fluff, né, que é a matéria-prima para fraldas, absorventes e tudo mais. Então, isso é uma vantagem competitiva, né, que é única da Klabin, né? Não é compartilhada por nenhuma outra empresa. Então, aqui eu não vejo, né, só nessas. Claro, isso é positivo, mas eu não vejo nenhuma vantagem competitiva que a torne assim, a distancie, né, de suas concorrentes, né? Aqui alguns dados do Status Invest, o preço, né, o valor atual da companhia. Na verdade, esse print foi tirado alguns dias antes dessa gravação. Um yield aqui na casa dos 7,8%, né? Uma valorização nos últimos 12 meses de 45%. Né? A mínima das 52 semanas, R$ 5,47. O PL está bem abaixo, é certo que esse PL ficou distorcido por conta desse dado aqui de 2015, né? Mas
se você olhar o histórico da companhia, né, tirando essa distorção, ele está bem abaixo da média histórica da companhia, né, o PL. O yield histórico, né, é um dos mais elevados da companhia também, né? Agora, desconsiderando esse yield mais distorcido aqui de 2012, né? Agora, o preço-valor patrimonial a gente vê nos maiores patamares aqui, o preço em relação ao seu VP, né? Aqui eu não sei, o Bassi sempre fala que em relação à Klabin, a gente tem que entender que no valor patrimonial da Klabin não estão computadas todas as terras, né? O valor atual, o verdadeiro valor intrínseco, né, das terras, das florestas que a Klabin tem, né? Se isso fosse computado, esse preço, valor patrimonial, seria muito menor na Klabin. Eu não sei se esse mesmo fenômeno se repete aqui com, com Irani, considerando que ela tem também florestas, né? Ela tem também ativo imobiliário, a gente vê aqui, ó, né? Ela até indica aqui, ó, florestas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, isso são plantações, né, de pinos, né, que têm, né, claro, o seu valor, né, o seu valor intrínseco. E na Klabin, isso não é completamente refletido nesse indicador do valor patrimonial, segundo o próprio Bassi alerta muito. Então, não sei se isso se repete aqui. Talvez, se esse mesmo fenômeno se repetir, ou seja, o valor desses imóveis, desses ativos, das florestas, não está realmente refletido aqui, pode ser que se estivesse, né, se esse valor, né, estivesse contabilizado exatamente aqui, atualizado, poderia ser que esse indicador estivesse mais reduzido, né? Mas eu estou fazendo conjecturas aqui com base na experiência do Barsi, né, no que ele compartilhou, né? Na Klabin, certamente, segundo o que ele afirma, essa relação preço-valor patrimonial seria muito menor caso o valor real daquelas terras todas que a Klabin tem estivesse refletido no valor patrimonial, né, desse indicador aqui, né? De todo modo, né, por esse dado a gente vê que o preço ele está 86% acima do seu valor patrimonial, né? O que é mais ou menos em linha com também o preço-valor patrimonial da Klabin, né? Aqui alguns indicadores, né? Você vê o dividend yield dos últimos 12 meses, o PL de 5,54, preço-valor patrimonial. Aqui a gente vê o ROIC, né, de retorno sobre capital investido, de 15%, um ROIC interessante, crescimento de receita de 14%. Né? A relação dívida líquida EBITDA, né, de 1,28, né, também bastante tranquilo, né? Tranquila essa relação. Aqui os dividendos da companhia, quer dizer, cresceram bastante nos últimos anos, né? E assim, a expectativa é que continue crescendo à medida em que esses investimentos estão sendo feitos, né, surtam os efeitos, né, gerem resultados, né, e o caixa livre, né, o caixa livre gerado seja revertido para dividendos também. Então, há perspectiva aqui de crescimento desses dividendos, né, pelo contexto, né? Então, a empresa ela pagou dividendos, né, aqui em novembro de 2022, agosto, maio, março de 2022. E pagou esse primeiro aqui, né, vai pagar o primeiro aqui em março de 2023. Então, se mantiver essa tendência, né, ela tinha pago lá, vamos ver 2021, né, março, maio de 2021, agosto, novembro de 2021. Então, ela pagou novamente março, maio, agosto e novembro de 2022. Se ela mantiver essa tendência, né, então ela deverá pagar também em março, maio,
agosto e novembro de 2023, certo? Então, é acompanhar e observar, né? Aqui, também o payout da companhia, né? Que em 2022 foi de 24%, né? E aqui a gente vê o lucro crescente e os dividendos também, né, crescentes, né? Aqui, nominalmente, né, o dividendo aqui foi mais elevado que em 2021, né? E aqui é o total de proventos distribuídos, né, da companhia. Total que ela distribuiu, né? Ela distribuiu aqui 49%, ao passo aqui que em 2020 ela distribuiu 24%, né, de payout. Foi o payout da companhia, né? Mas o dividendo por ação, né, em 2022, né, foi superior. O dividendo por ação ele foi superior, né? E o dividendo por ação foi superior. Aqui certamente é o seguinte, ela fez recompras, a gente vai ver também, então ela diminuiu a quantidade, a base acionária dela, né? E aí, embora ela tenha pago menos dividendos no total, né? Mas como tinha menos ações na base acionária, né? Menos acionistas, uma quantidade menor de ações, então acabou que a divisão desse payout, né, pela base acionária acabou ficando maior, né, por ação aqui. Então, esse dividendo maior aqui, embora o payout tenha sido menor, é fruto também, é resultado das recompras que a companhia fez.